Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 6 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, dia 9 de junho de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. LBF, o basquete de Campinas se deu muito bem no último sábado. As meninas venceram o SESI Araraquara por 78-68. A vitória valeu a quarta colocação da LBF com 30 pontos e, de quebra, a classificação antecipada aos playoffs. O próximo jogo é na sexta-feira contra o Mesquita, novamente em Campinas, pela última partida da primeira fase. E agora o destaque do Guarani, muitas movimentações desde sexta-feira no Bugre. Bom dia pra você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Ótima semana pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. O Guarani está movimentando bastante a janela de transferência. Na última sexta-feira, o Bugre anunciou de forma oficial a contratação do meio argentino Diego Torres, que estava no Vila Nova
314/2025. Na GWM Germânica, o Arraial tem direção certa, a do seu próximo carro. E para te colocar no caminho certo, já começou o Arraial de Ofertas Germânica, com condições esperando só o seu sim. Modelos com condições exclusivas, as melhores taxas do mercado e supervalorização do seu usado. Arraial de Ofertas Germânica. Entrou na dança, saiu de carro novo. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Com mais de 14 anos de experiência, a BRZ se consolidou como referência no mercado imobiliário. E agora chega a Paulínia para construir novos momentos. Apartamentos na melhor Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito. Bom dia, Thaís. Bom dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Uma ótima semana. Olha, quem acessa Campinas pela Lix da Cunha tem lentidão na saída do Trevo da Boche, sentido centro. Quem segue no sentido da Anhanguera não encontra dificuldades. A Avenida Marechal Rondon tem trânsito fluindo bem, sentido Chapadão e sentido Balão do Tavares. Pela rua Joaquim Vilac, o ouvinte reduz a velocidade na chegada a Lix da Cunha. No sentido Vila Teixeira, as pistas seguem livres. Pela doutora Alberto Sarmento, excesso de veículos na chegada ao Balão do Castelo. No sentido oposto, trânsito fluindo bem, motorista vai fazendo um bom caminho. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora 11h14. Oferta do dia, Oba Hortifruti, azeite antigo Frantoio por apenas R$ 34,99 cada. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos. Estamos de volta, 11h15. Fábio Scheib está conosco aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Fábio. Uma informação aqui importante, hein, do nosso colega Fabiano Fará, que Neymar está próximo de assinar a renovação com o Santos até dezembro de 2026. O novo vínculo deve ser assinado no dia 27, quando o jogador voltar de uma viagem dos Estados Unidos. Neymar permanece como um dos principais salários do futebol brasileiro nesse possível novo acordo com o Santos, que deve ser protocolado no próximo dia 27. Acho que a Copa do Mundo tem um peso nisso, né? Porque acho que se o Neymar quiser pensar em Copa, ele precisa se recuperar e jogar mais vezes, né, Carlão de Freitas? Até porque as propostas, eu acho que apareceram. O Neymar é um cara que gera, né, muita repercussão e comercialmente é um cara importante, até mais que tecnicamente hoje, né? Então, propostas, claro, não de um primeiro escalão do futebol europeu, mas de centros alternativos, eu creio que apareceram. E aí, quando você traça um paralelo entre defender um time no futebol norte-americano, no futebol árabe e tal, e o Santos, é melhor ficar no Santos. Se o objetivo do Neymar
retornar à seleção brasileira, o melhor caminho é o Santos. Claro que deve ter tido aí um outro tipo de negociação, o Santos com as suas ressalvas, o Neymar também, né, com uma estrutura melhor. Agora, aquela coisa, depende muito do Neymar. Tecnicamente a gente sabe, dispensa qualquer apresentação. Agora, ele precisa encontrar esta regularidade, né, se livrar das lesões e focar realmente dentro de campo, porque o tempo é curto. Essa semana ficaremos há um ano. E o Neymar precisa estar em plenas condições para ajudar a seleção brasileira. Estando em plenas condições, que hoje é o mais difícil, que hoje é o principal desafio do Camisa 10, eu vejo ele com grande possibilidade de ajudar a seleção brasileira no Mundial. E também tem um interesse por trás, né? Pelo que a gente está observando, né? A movimentação, os investimentos que estão sendo realizados pelo pai do atleta, que é um cara que visa negócios, né? Já tem outros clubes com o pai do Neymar sendo dono da SAF, o próprio Monte Azul aqui no estado de São Paulo, mas ele tem feito algumas movimentações, reforma no CT da base, reforma no CT do profissional, reforma no vestiário da Vila Belmiro. Não sei não se a renovação também não passa também por um interesse dos representantes que cuidam da carreira do Neymar e enxergam no Neymar essa possibilidade de, entre aspas, um facilitador de um negócio possível num futuro, mas assim, num futuro não tão distante, pelo menos é o que eu tenho observado aí, tudo que tem acontecido no Santos. Mas se o Neymar ficar, é bom pro Neymar, é bom pro Santos, só que o Neymar também precisa fazer aí, colocar a mão na consciência, né, e se cuidar, porque é o que o Carlão disse, a Copa do Mundo tá chegando, o tempo não para, e se o Neymar não tiver bem, inclusive o Rodrigo Caetano, que é o homem forte, né, do futebol do Brasil, ele participou de uma entrevista, se eu não me engano, num programa da Sport TV, e ele foi perguntado sobre Neymar. Ele disse que Neymar é um cara que todo mundo tem um carinho gigante, só que se ele não fizer no clube o que justifique a convocação dele, ele não vai voltar para a seleção brasileira. Então acho que também foi o Rodrigo Caetano aproveitou para também dar um recadinho para ele. Eu acho que o recado também foi dado pelo Ancelotti, né? Na entrevista coletiva, o Neymar é um jogador fora de série, que ele conta no processo, mas desde que esteja bem fisicamente, né? Não adianta você convocar o Neymar se fisicamente ele não estiver bem. E detalhe, se o Neymar conseguir melhorar o seu condicionamento, o que é um desafio, né? Até pela idade, pelo histórico recente do Neymar, eu acho que ele vai colaborar muito. Melhorar essa transição ofensiva, né, Carlão? Então é um lugar onde o Neymar pode ainda se encaixar desde que ele seja interessado. Dizem os especialistas, né, os médicos, né, de medicina esportiva, eles falam que estas lesões do Neymar, as lesões musculares, elas são normais após um processo de recuperação que ele teve no joelho. Que a lesão do Neymar foi muito difícil, muito grave. Então, naturalmente, ele iria passar por este processo de muitas lesões musculares, né? Então, por isso a recuperação ela tem que ser muito forte, tem que ser uma recuperação em que se o cara não se dedicar, e é isso que pega, né? A gente observa o Neymar em vários eventos tal, e isso acaba chateando o torcedor. De repente ele até fez o tratamento durante o dia, à noite tem uma brecha lá, ele vai pra Kings League, vai pra eventos com patrocinadores, porque o Neymar é um cara que transcende o futebol. Mas ele ainda é jogador de futebol, então por isso uma dedicação maior, um foco maior para tratar, para ficar 100%, não só para ajudar o Santos, mas principalmente aí a seleção brasileira, porque o Brasil está carente naquela meiuca, né, um jogador de aproximação dos atacantes, e o Neymar hoje com 33 anos é um cara ideal para estar em campo nesta posição, como um meia, um cara de chegada, né, para atuar ali atrás dos atacantes.
troca pelo atleta e agora restam apenas algumas cláusulas contratuais a serem acertadas entre o jogador e o Flu para que a venda se concretize. No caso do São Paulo, o negócio que se aproxima é uma contratação. De acordo com os jornalistas Samuel Venâncio e Thiago Matar, o tricolor está perto de contratar o atacante argentino Juan Dineno, de 30 anos, e que está no Cruzeiro. A chegada dele seria por empréstimo até o final do ano, com o objetivo de suprir a ausência de Caleri, lesionado até o término da temporada. O Corinthians volta hoje aos treinos visando a partida contra o Grêmio na quinta-feira. Os preparativos estão prejudicados pela ausência de 8 atletas convocados para seleções durante a data FIFA. Mesmo assim, o treinador Dorival Júnior tem tentado instituir comportamentos e princípios de jogo à equipe, a fim de facilitar principalmente a criação de jogadas. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Embarcou, hein? Palmeiras embarcou e claro que isso é motivo aí de grande festa para a torcida, que compareceu ali no CT desde ontem para mandar esse incentivo, esse último apoio, porque certamente é uma das grandes ambições, né, do Palmeiras, o Mundial de Clubes. E repito o que eu disse aqui na semana passada, eu vejo o Palmeiras sim com potencial de brigar. Até o Rafael ex-lateral do Botafogo, muito tempo de Manchester United, muito tempo de Lyon, ele disse algo até, acho que foi o Lupe que citou, sobre essa dúvida de como os clubes europeus vão entrar nesse Mundial, né? Foi o Fábio Scheib. Existe uma dúvida, né, de como os europeus vão levar a sério a Copa do Mundo, e o Rafael disse que, conhecendo a cultura desses clubes, é muito difícil que eles encarem essa Copa do Mundo como eles encaram, por exemplo, a Liga dos Campeões, assim, né? Eu acho que isso dá uma margem para pelo menos o futebol brasileiro tentar brigar, mas é uma disparidade que a gente tem que reconhecer, cara. É algo que deixa uma chama de esperança, né? Porque realmente o europeu, nestes mundiais, né? O Mundial de Clubes, ou quando tínhamos lá o Intercontinental contra a América do Sul, eles não davam tanta importância, né? E outra, a disparidade é gigante. Então eles ganham, nem comemorar, eles comemoram. Então, se ter aqui gente falando do Neymar, né? Porque com certeza. É um assunto muito sensível aqui para alguns ouvintes. 3 assuntos que geram muito debate: Flamengo, Corinthians e Neymar. E hoje é um dia bom para eu repetir o que eu já disse há alguns meses no Arena. O que você disse? Eu não lembro. Que o maior Ronaldo não é brasileiro. Vamos seguir com as mensagens, Júlio. Isso foi comprovado mais uma vez. Para evitar problema. Bom dia, amigos da CBN. Uma excelente semana. Boa sorte ao Anderson Leite, mais sorte ainda ao Paysandu. JP de Moraes. Daqui a pouco a gente vai falar do Guarani. Muitas movimentações no Brinco de Ouro. O Lupe tá com o celular pra lá e pra cá, hein? O Leonardo Rodrigues. Neymar será reforço na Copa se não for. Manda aqui o Leonardo Rodrigues. Bom dia, amigos da CBN. Pedro Berton aqui. Diego Torres veio pra brilhar. Grande abraço pra todos e pro amigo Thales. Tá fazendo aniversário hoje. Valeu, obrigado pela mensagem. Diego Torres é um reforço nível Série B, na Série C. Já, eu conversei com meu companheiro José Roberto, que é o... Não, José Roberto, lá da Rádio CBN Goiânia. Tá. Ele gravou um boletim pra gente entender por que o Vila liberou o Diego Torres. Porque ele era um dos grandes nomes do time, né? E tava com a 10 ainda, né, Lupe? Mas a numeração é fixa. Então mas mostra 10. Que ele tinha moral. Em determinado momento da temporada ele tinha moral lá. E por que ele tinha moral lá? Já, daqui aqui no CBN Esportes. Será que os times da Europa vão dar importância para o Mundial? Rogério Pauletti, Sorocaba. Um abraço a todos da CBN. A gente acabou de falar sobre isso, né, Rogério? É uma dúvida, né, que nós temos sobre como que os clubes vão encarar, até porque a temporada lá foi puxada, teve datas FIFAs também recentes. Os jogadores estão mais cansados também. E sem contar que teve agora a fase final, né, da Liga das Nações. A final foi ontem com Portugal conquistando o título. Os caras estão arrebentados, né? O Ricardo do Jardim Miriam, bom dia, Lupe e equipe. Quantas combis serão necessárias para levar os jogadores que estão deixando o Guarani?
Acho que uma só. Uma só dá. Uma só. Eu acho que agora o problema que vai buscar, aí eu acho que vai precisar de umas 3, 4. Porque muitos jogadores que estão indo mal na Série C serão aproveitados na Copa Paulista, né? Copa Paulista. Mas é que o Guarani, mas se você for fazer a conta... É um elenco grande, 40 jogadores. Então, gigante, né? Se você for fazer a conta, são mais chegadas do que saídas no Guarani. Por conta da Copa Paulista, certo? Porque Pode ser. Alguns jogadores, eles são rebaixados, em aspas. E apesar de ser o elenco profissional, a Copa Paulista, eu acho que vai ter uma divisão, né? De horários, né? Sim. Senão vira uma bagunça ali. Grande reforço para o Guarani, a saída do Anderson Leite, o DM Piscinas, manda aqui no telefone 1701. Piscinas? Tá frio, né? Nossa. Bom dia, galera da CBN. Rodrigo Pulpo de Campinas. Esse final de semana tivemos 2 eventos memoráveis. O primeiro, a final de Roland Garros, a mais longa da história do torneio, com a virada espetacular do Alcaraz sobre o Sinner. Depois a final da Liga das Nações, com Cristiano Ronaldo levantando mais uma taça. Aos 40 anos, ele segue com apetite para mais conquistas, como se fosse um jovem de 20. Realmente é um exemplo de profissional a ser seguido. Manda aqui o Rodrigo Pulpo, sempre com grandes mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Até aproveitando a mensagem do Rodrigo Pulpo, não sei se o final de semana de vocês foram semelhante ao meu. Eu não vi futebol. Eu desintoxiquei a Liga das Nações. de futebol. Eu vi bastante. Eu vi o tênis, eu não vi as 5 horas de jogo. Pô, eu vi. Eu acompanhei ali, as últimas 2 horas e meia. E que jogo espetacular. Eu não tenho a cultura de ficar acompanhando tênis, porque chega um momento que eu não tenho paciência. E depois eu acompanhei o jogo 2 da NBA. Sim. Com o garoto Alexander. Vitória do destruindo pelo Oklahoma. 1-1, a série tem empatada da decisão. Eu não vi futebol. Eu vi só um pouquinho da Liga das Nações, quando fez 2-1. A Espanha fez 2-1. Aí depois eu não vi mais nada. Tá bom, Lupe. Bom dia, senhores. Assuntos que trazem polêmica. Corinthians, Flamengo, Neymar, Cristiano Ronaldo contra Messi e o Bar da Árvore. Tem o japonês também, né, Carlão? O Diego do CG aqui. Verdade. O japonês é Copa Paulista. Se o japonês arrebentar na Copa Paulista, eu quero só ver o que vai acontecer, hein? Bom dia, pessoal do CBN Esportes. O que falar de Cristiano Ronaldo em Wagner de Hortolândia? Pra mim, é um cara assim, tá? A gente vai lembrar. A gente vai falar pros nossos filhos, netos. Mas é um cara impressionante, né? Nós vimos. O Cristiano Ronaldo é um cara que, se ele não tem a genialidade técnica de um Ronaldinho Gaúcho, de um Neymar, de um Messi e de outros tantos, né? Pelé, os mais antigos e tal, ele compensa e ele se iguala a estes monstros sagrados no foco, na dedicação, né? Na luta, no empenho. É impressionante. Chegar aos 40 anos... do nível que o Cristiano Ronaldo está, e melhor do que os concorrentes, porque hoje ele tá melhor que o Messi. O Messi ficou banco na Argentina, não consegue ter uma sequência, em virtude da idade também, o que é natural. Mas ele ainda tá voando, tá pleno, 40 anos. Cristiano Ronaldo, 11h30. Repórter CBN. Segunda-feira, 9 de junho de 2025, a Defensoria Pública da União informou ao STF que assumiu provisoriamente a defesa da deputada federal Carla Zambelli. Na semana passada, o antigo advogado da parlamentar deixou o caso após Zambelli anunciar que saiu do Brasil. A representação da Defensoria vai acontecer até que a deputada seja notificada e informe se tem uma nova equipe de defesa. O tenista João Fonseca atingiu a posição 57 no ranking da ATP e garantiu a melhor marca da carreira, com 999 pontos. Mesmo com a eliminação em Roland Garros, o brasileiro saltou 8 posições na classificação. A tenista Bia Haddad também teve um resultado positivo, subindo uma posição, passando de 23ª para a 22ª colocação, com 2.091 pontos.
Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que os 12 tripulantes da embarcação que levava ajuda humanitária para a faixa de Gaza, interceptado nesta madrugada, vão ser enviados para os países de origem. O governo israelense assegurou que todos estão seguros e sem ferimentos. A autoridade de imigração do país confirmou que os ativistas devem chegar ao aeroporto Ben Gurion por volta do meio-dia, no horário de Brasília. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 1,23% aos 134.424 pontos. O dólar comercial registra alta de 0,20%, cotado a R$5,58. O euro vale R$6,36, queda de 0,25%. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na rede CBN tem informação em São Paulo com Leonardo Svaric. Olá, Marcela. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou nesta segunda-feira que o Congresso não fechou um compromisso de aprovar a medida provisória do governo com medidas para garantir o cumprimento da meta fiscal desse ano. Isso após uma reunião com o Ministério da Fazenda na noite passada. A MP anunciada pelo governo tem como objetivo substituir o aumento do IOF, que foi definido em decreto pelo presidente Lula e que gerou oposição no mercado e no Congresso nas últimas semanas. Na noite passada, após reunião com líderes partidários, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que pretende recalibrar o decreto do IOF e criar novas fontes de arrecadação. Segundo Hugo Mota, o debate com o governo na noite passada foi concentrado no aumento da carga tributária para alguns setores, como bets, fintechs e alguns títulos hoje isentos. Segundo ele, o governo também admitiu discutir cortes nas isenções fiscais, mas essa é uma medida que ainda depende de aprovação por meio de uma PEC. O parlamentar disse que, para além das medidas pontuais que visam o aumento da arrecadação, o corte de gastos é urgente para que o país consiga equilibrar as contas públicas. Esse debate, segundo Hugo Mota, ficou em segundo plano na reunião deste domingo. O presidente da Câmara citou como exemplo o crescimento dos gastos com o benefício de prestação continuada, atribuído a ele por fraudes e distorções. Mota defendeu que o Congresso e o Executivo estudem uma revisão desse benefício. Questionado, o deputado também disse que a deputada Carla Zambelli vai perder o mandato após condenação no STF, seguindo os ritos regimentais da Câmara. Segundo ele, o caso não tem precedentes na casa, mas com a decisão da Suprema Corte não cabe mais ao presidente colocar o processo em votação. As declarações foram dadas durante o seminário Agenda Brasil, promovido pela Rádio CBN e pelos jornais O Globo e Valor Econômico. Marcela. Obrigada pelas informações, Leonardo Svaric. No horário de Brasília, 11h34. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, estamos de volta agora para falar do futebol de Campinas. O Guarani se movimentando, meu caro Antônio Lupe. O Guarani se movimentando e muito nessa janela um pouco mais curta de transferência. Ela abriu no dia 2 de junho e fecha amanhã, dia 10. E o Guarani, na última sexta-feira, anunciou um verdadeiro pacotão de reforços. Entre eles está o principal deles, Diego Torres, argentino, meio-campista, camisa 10. Aos 34 anos, ele assinou contrato em definitivo com o Guarani até dezembro de 2026. Inclusive, matéria de Júlio Nascimento no GE, o vencimento do argentino bem interessante, na casa aí dos R$130 mil. O Guarani não confirma a informação, mas é o que a gente acabou apurando. Tem um investidor por trás dessa negociação e que está colaborando aí com o Guarani. Além do Diego Torres, mais 2 jogadores foram anunciados. O Cauã, ele que é revelado pelo Oeste e disputou 90 partidas pelo clube de Barueri e depois se transferiu para o São Bernardo. Ele também é atacante e chega por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C. Quem também foi anunciado, o Kelvin. Ele que é volante, 22 anos,
estava no Juventude, onde foi formado, e também passou pelo Paysandu. O jogador assinou o contrato também até dezembro de 2026. Com isso, o Guarani ele já chega a 7 atletas contratados apenas nesse curto período, repito, do dia 2 de junho e que se encerra amanhã no dia 10. Tem gente chegando, mas também tem gente saindo. O Anderson Leite, volante, está acertando a rescisão de contrato e deve se transferir para o Paysandu. Mas por que o Paysandu? O Paysandu de Claudinei Oliveira. Claudinei Oliveira que indicou o Anderson Leite para a diretoria do Guarani e ele foi contratado na época. Então o Anderson Leite de malas prontas para o Papão da Curuzu. Voltando a falar de Diego Torres, eu fiquei curioso, Júlio, Carlão e ouvintes do CBN Esportes, o porquê o Vila Nova liberou a rescisão de contrato com o jogador para ele assinar em definitivo com o Guarani até o fim do ano que vem. Por isso, José Roberto, ele que é setorista lá da CBN Goiânia, sabe de tudo do Vila, do Goiás e do Atlético Goianiense. Ele trouxe um pouco mais de como foi a passagem do Diego Torres lá no Tigrão da Vila Formosa. Bom dia, Lupe. Bom dia, amigos da CBN. O argentino de 34 anos chegou praticamente na mala do técnico Rafael Lacerda. Foi o primeiro reforço a ser contratado pelo Vila Nova para 2025. Atuou junto com o treinador, né? Foi jogador do Lacerda lá no Amazonas no ano passado. O Lacerda veio, ele veio junto também. Aqui no Vila a numeração é fixa e ele ficou com a camisa 10. O jogador canhoto era responsável pela cobrança de falta, pela cobrança de escanteio, principalmente ali do lado direito. E foi um jogador que agradou no começo, mas acabou perdendo espaço. No total, 1 gol e 5 assistências nesse período. O último golpe de Diego Torres por aqui foi um cartão vermelho que ele levou ao acertar, né, o pé esquerdo na cara do Derek Lacerda, do Cuiabá, em um jogo do Brasileiro Série B. Acabou expulso, cumpriu a suspensão contra o Novo Horizontino, foram 2 derrotas do Vila, e depois disso ele acabou liberado, então vai para o Guarani, liberado pela diretoria do Vila. Vinha sendo mais reserva do que titular. Obrigado ao José, grande Zé, lá da CBN Goiânia. E aí eu, até conversando com ele e outras pessoas, o Rafael Lacerda, que é o treinador do Vila, foi quem indicou o Diego Torres, né? E foi a primeira contratação, como foi ressaltado pelo nosso companheiro lá da CBN Goiânia. E tem outros detalhes também. O Vila, ele... Se o cara não tá conseguindo render, não joga. E pode ser o melhor jogador, aquele jogador mais próximo do treinador, que é o caso do Diego Torres com o treinador, o Rafael Lacerda. Por exemplo, o Ralf, que é um cara que a torcida já trata ele como ídolo. Hoje é banco, não joga, porque não tá conseguindo render no dia a dia. Porém, a gente tá falando de uma Série B. O Diego Torres, que é um cara de Série B, vai jogar a 3ª divisão do futebol brasileiro pelo Guarani, por enquanto, pro torcedor